Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vamos conversar sobre um tema que, embora pareça moderno, tem raízes muito antigas: o corpo. Mais especificamente, como o ideal de corpo foi mudando ao longo do tempo. Neste episódio, nosso foco será o século XVII, um período de intensas transformações sociais, econômicas e filosóficas que alteraram profundamente a maneira como o corpo humano passou a ser percebido e tratado. Antes do século XVII, especialmente durante a Idade Média, o corpo era visto de maneira muito diferente. A espiritualidade era o centro da vida e o corpo era frequentemente visto como algo imperfeito, transitório e até mesmo pecaminoso. O que importava era a alma, e o corpo era apenas o receptáculo passageiro dela. Mas no século XVII, tudo começou a mudar. Este é o século da ascensão do capitalismo, do mercantilismo, das grandes navegações, da burguesia e da ciência moderna. É também um tempo de ruptura com as visões religiosas sobre o corpo, e de nascimento de uma concepção mecanicista e utilitária. Com o crescimento da economia de mercado e a racionalização do trabalho, o corpo humano começa a ser comparado a uma máquina. Essa ideia foi reforçada por pensadores como René Descartes, que separou mente e corpo. Penso, logo existo, dizia ele. Para Descartes, o corpo era um mecanismo que podia ser observado, estudado, corrigido, assim como uma engrenagem. Essa nova visão rompe com a ideia de que o corpo é sagrado. Agora ele é instrumento de produção, objeto de estudo técnico e mais adiante de disciplina. Com a transformação do trabalho e o crescimento das cidades, o ideal de corpo também muda. O corpo ideal do século XVII não é mais o corpo magro do ascetismo religioso, nem o corpo guerreiro medieval. Agora o corpo ideal é útil, funcional, forte e disciplinado. Ele precisa estar saudável para produzir, controlado para obedecer e adaptado à nova lógica do trabalho e da cidade. Michel Foucault, ao estudar esse período, chamou a atenção para o nascimento do que ele chamou de poder disciplinar. Um tipo de poder que atua silenciosamente, moldando comportamentos, hábitos, posturas e gestos. As instituições, como escolas, quartéis, fábricas e até hospitais, começam a controlar o corpo, organizando o tempo, os movimentos e a aparência. Mas há também outra mudança importante nesse período: o início do corpo como imagem pública. Com a expansão da imprensa, da pintura barroca, dos retratos e da organização das classes sociais das cidades, o corpo começa a ser também um símbolo de status. A forma de se vestir, de andar, de se portar, tudo isso passa a expressar quem você é socialmente. Na nobreza europeia, por exemplo, o corpo ideal era erigido em torno da estética, da elegância, da contenção e da postura ereta. Já nas classes mais baixas, esperava-se um corpo forte, produtivo, obediente e saudável, voltado ao trabalho. O que talvez seja mais impressionante é que muito do que começou no século XVII ainda está presente hoje. A obsessão pela produtividade, o corpo moldado para o desempenho, a estética associada ao sucesso, a cultura da disciplina e da vigilância. Tudo isso começa ali, no momento em que o corpo deixa de ser mistério ou templo e passa a ser máquina, símbolo e mercadoria. No século XVII, o ideal de corpo passou por uma transformação silenciosa, mas radical. O corpo passou a ser vigiado, regulado, disciplinado e valorizado não por ser corpo, mas por ser útil. E essa visão influenciaria não só os séculos seguintes, mas a própria forma como nos vemos hoje. Se você gostou desse episódio e quer acompanhar os próximos, não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com quem se interessa por história, filosofia, corpo e sociedade.